Quero chamar alguém aqui que, além de um irmão, é um parceiro que tem nos dado todo o auxílio, toda a ajuda. Inclusive quero divulgar, aproveitando, se você quer ver uma das nossas pregações, você pode acessar o YouTube e procurar o canal, como é que é mesmo? Galera do Balão 1? Galera do Balão é 01 ou só 1? É Galera do Balão 01 ou 1? Galera do Balão, procura lá por Galera do Balão. Galera do Balão, acho que era 01, mas tudo bem. Procura lá a Galera do Balão, você tem acesso às nossas pregações. Procura também na fanpage lá, você procura a Galera do Balão, você acha o nosso material e tudo. E fique à vontade, tá? Queria que você recebesse uma salva de palmas para Jesus, pela vida do Franklin, que vai estar ministrando para nós nessa noite. Grande Franklin. Boa noite. Todos vivos? Todos bem? Amém, isso é bom. Obrigado, meu amor. Minha querida e amada esposa. Então. Bom, para aqueles que já viram outras vezes que eu andei ministrando ou pregando, vocês sabem que eu gosto, né, de incentivar ou parabenizar aqueles que, assim, participam, né? Isso sempre é bom, os que participam das ministrações, né? Até mesmo porque isso, é isso aí. Tá indo bem. É. Aleluia. Então, quem trouxe sua Bíblia hoje? Quem trouxe, levanta. Uma, duas, tem um celular, tablet vale. Não, a do companheiro não vale, tem que trazer a sua. É isso aí, bastante. Vocês que trouxeram a Bíblia, vale também? Não, você não vale. Estou brincando, você vale. Vocês que trouxeram a Bíblia, então eu vou estar jogando alguns versículos e eu gostaria que vocês, assim, procurassem os versículos e lessem, né? Compartilhassem eles, né? E para aqueles que assim o fizerem, vão ganhar um presentinho que está na mão do Fabrício. Todo mundo olha para lá, viu? Ele é o promoter. Você não, Titi. Você é o garoto da imagem, você não conta. O jejum, quem está de jejum, guarda o bombom na geladeira e depois come, né? Então assim, vai chegar um momento, eu pretendo, né, da ministração, fazer um tempo, uns 10, 15 minutos assim de perguntas, né? Quem ficar com alguma dúvida daquilo que foi falado, quem tiver alguma colocação, quem quiser ouvir de novo, né? Aí assim, isso também vai estar contando como participação, né? O critério de participação não é meu, vai ser do Fabrício, tá? Então ele é que vai julgar, então não adianta pressionar eu, vocês vê com ele. Quem participar ganha, não participar não ganha, certo? Quem é que estava aqui da última vez que eu ministrei? Quem? 1, 2, 3, 4. Alguém lembra qual foi o assunto? 6 passos. Tá perto. 6 passos da vida cristã. 7. Será 7? 6, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Então, lembra dos passos? Valendo. Fé, conhecer. O que mais? Obedecer, santidade. O que mais? Não vi. Tá valendo? Tá chutando. Apocalipse. Então, um dos temas que eu tratei foi justiça. A importância de cumprir justiça, né? Não é justificação, nem justificado, que a justificação vem pelo sangue de Jesus. Não é desse tipo de justiça que eu falei. Cumprir justiça na nossa vida no reino de Deus. A importância disso. Algumas pessoas ficaram com bastante dúvida nessa parte justiça, né? Como cumprir justiça? Até mesmo porque nas pregações sabemos, né? Nos pelo menos ministram isso pra gente, que quem vem cumprir justiça nas nossas vidas é o sangue de Jesus. Então, como é que é essa história de que você precisa cumprir justiça? Nós vamos ver. Eu fiquei intrigado. Então eu fui pesquisar mais a fundo o tema justiça, mas não justiça dos homens, a que nós conhecemos. Pois a justiça dos homens, a Bíblia diz que para Deus é como um trapo de imundícias.
pois o homem é corrupto, né? Não é dessa justiça que eu vou tratar hoje. Então, o que eu fiz? Eu comecei a estudar a temática justiça na Bíblia. Quero dizer para vocês que eu achei, até agora que eu comecei a estudar, tem alguns meses, estudei apenas 3 dos 66 livros da Bíblia, eu achei 9 tipos diferentes de justiça. 9 tipos diferentes. Hoje eu vou compartilhar alguns poucos com vocês, né? Tem até um PowerPoint lá, pode soltar o primeiro, né? O primeiro é isso. É difícil de falar mesmo, né? E isso que é a transliteração, né? Eu não sei se a minha pronúncia será correta, mas é algo como Dikaiosune. Dikaiosune, né? Tem a origem lá no hebraico, daí tem a versão grega, isso vem do francês, tá? Mas Dikaiosune é a palavra original de alguns versículos que nós vamos tratar sobre justiça. Dikaiosune, a princípio, quer dizer 12 coisas, tem 12 sentidos. Pode ser aprovação de Deus, veredito de Deus, aprovação divina, o que é considerado certo pelo Senhor, condição aceitável para Deus, doutrina sobre o caminho para chegar a um estado aprovado por Deus, integridade, virtude, pureza de vida, pensamentos e ações corretas, sentido restrito, né? Restringindo o entendimento, a justiça que dá a todos o que é devido, né? A ele ou a cada um. Todos sabemos que quando a gente está estudando a Bíblia, lendo alguns versículos, né? Existem algumas formas de compreender esses textos, esses versos. Algumas formas, pode ser uma forma extensiva, que você lê e estende aquilo que você está lendo, né, para vários assuntos, mas desde que seja dentro de uma linha, né, restritiva, né, você vai ler aquilo literalmente, né, e existe mais algumas outras, né. Hoje vamos ficar na forma extensiva. Eu gosto muito de tratar da temática vida cristã. Então, justiça, nós vamos estar aprendendo na temática vida cristã. Bíblias Apostos, quem é rápido de endereço, Mateus 3,15. Quem pode ler rapidinho para ganhar o primeiro bombom do Dinha? Valendo! Nossa. Legal. E João concordou. Bom, o critério é do Fabrício, não vou falar nada. Jesus respondeu: deixa por assim, por enquanto, porque nos convém, façamos assim, cumprir toda a justiça. Qual é o momento aqui? Qual é o momento bíblico? O que está acontecendo nesse verso? Quem lembra? Nesse versículo de Mateus? O batismo. Jesus chegou a João, não é comigo, é com o Fabrício. Jesus chegou lá tal, com João Batista, né, e tal, para ser batizado. E João vem dizer: peraí, você vem a mim, é eu que preciso de batismo, vem tu a mim. E Jesus lhe diz: deixa por assim, nos convém cumprir toda a justiça. Que justiça é essa que Jesus fala? Eu fui procurar no original e quer dizer Dikaiosune. Pode voltar aí. Se você entender Dikaiosune e esse trecho nessas condições, você vai entender o que Jesus quis dizer. Nos convém cumprir toda a aprovação de Deus. Era aproveitável, era do plano de Deus que Jesus fosse batizado. E isso foi considerado justiça de Deus na vida de Jesus. Era considerado como justiça o veredito, a aprovação divina, o que é considerado certo pelo Senhor. No dia a dia, muitas vezes nós ficamos em situações difíceis, né? E às vezes ficamos em dúvidas como será o nosso proceder. Será que é correto ou não? Mas eu quero dizer para vocês, na questão do se é correto ou não, se é correto ou não para os homens ou para você mesma, a única palavra que tem que valer é a de Deus. Então você busque saber se é aceitável para Deus a sua postura. Eu gostaria de perguntar para todos que estão aqui: a sua vida atualmente é aceitável? Está sendo aceitável para Deus? Vocês acham que a vida de vocês hoje tem aprovação divina? Não precisa ninguém se manifestar, é apenas para que cada um, que o Espírito Santo convence e fale com cada um. Mateus 5,6, quem pode ler? Valendo!
Aleluia. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Que justiça é essa? Exato. Mas esmiuçando isso, nesse versículo também quer dizer de Kaiosune. Então, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de integridade. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de virtude, de pureza, pensamentos e ações corretas. Bem-aventurado aquele que busca a condição aceitável para Deus. Quando fala bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, eu já vi algumas pessoas dizendo assim: olha, eu gosto muito de justiça, eu quero que aquela pessoa que cometeu o crime seja presa, seja morta, seja esquartejada, seja isso, seja aquilo. Acontece, a gente ouve isso, isso é comum. Só que eu quero dizer para vocês que isso é justiça do homem, é justiça própria. Toda vez que eu olho para um irmão e eu condeno, eu estou utilizando de justiça própria. Eu não estou utilizando de Kaiosune. Eu não estou utilizando justiça aceitável de Deus, julgamento aceitável de Deus. Toda vez que eu julgo o meu próximo. Mateus ainda, 5:10, quem pode? Amém, legal. Aleluia, né? Glória a Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Que justiça é essa? De Kaiosune. Vocês acham que nós seríamos perseguidos por praticar a nossa justiça? Eu sou um homem justo, aos meus olhos pelo menos, né? Vocês entendem que esse tipo de afirmação fica muito solto? Cada um pode ter a sua percepção de justiça? Jesus, Deus, não permitiria isso. Não para o seu reino. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos aqueles que praticam aquilo que é aprovado por Deus. É desse tipo de justiça que Jesus está falando, que a Bíblia vem nos ensinar. Bem-aventurado aqueles que têm sede e fome do que é da condição aceitável. Então, quando você é perseguido porque você pratica estas coisas, aí você está sendo bem-aventurado. Mateus 6:33. Valendo. Uou. Bom, aí tem o critério, se é um só para cada um, aí é o Fá que vê. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Veja que lindo. Se começar a bagunça por causa do bombom, eu corto, hein? Eu corto o bombom. Isso, é um bom critério, Fabrício. É isso aí. Legal, muito bem. Uhul, viva. Então, continuando. Eu vou continuar, tá? Se começar a bagunça do bombom, eu corto o bombom, ninguém ganha mais nada, hein, gente? Porque assim, meu tempo aqui é curto. Minha esposa tá ali e ela não deixa eu passar do horário, hein? Vamos lá. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Olha que versículo bonito. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o reino de Deus, a gente entende, fazer as coisas que Deus gosta, né? 6:33, é isso. Buscar as coisas, fazer as coisas que Deus gosta, né? Orar, jejuar. Até aí, buscar o reino de Deus é até meio perceptível, né? Qualquer um consegue, assim, pensar em coisas referentes ao reino de Deus. Mas e a parte da justiça? Nunca eu vi, pelo menos eu nunca ouvi ninguém pregando sobre a justiça do reino de Deus. Estudando, eu descobri que essa justiça de que é falado nesse versículo também é de Kaiosune. Então, bem-aventurados que buscam o reino de Deus e aquilo que é aceitável para Deus e as demais situações. Estão compreendendo? Tudo está valendo, hein, gente? Você pode falar, viu? Romanos 1:7. Valendo. Desculpa, mas eu não consegui ouvir, né? Tava meio bagunçada a coisa. Romanos 1:7, pode ler de novo, por favor?
Olha, eu acho que na minha versão tá um pouquinho diferente. Romanos 1,17, põe lá, Titi, para nós. 1,7? 17, perdão. Falha nossa. Isso. O justo viverá pela fé. Exatamente, desculpa, falha do pregador. Então, porque no Evangelho é revelada a justiça. Então, é 17. 17, Titi. 17. Então, porque no Evangelho é revelada a justiça. A palavra de Deus vem nos revelar tudo que é aceitável. Vem nos revelar de Caissune. Volta lá no de Caissune, Titi. Agora já foi o versículo, já era. Volta lá, porque senão daí eu perco a linha. Então, é revelada a justiça de Deus. Todas essas questões aqui está resumida ou explanada nas palavras de Deus, no Evangelho. 2 Coríntios 3, 9. Quem pode? Segunda. Amém, aleluia. Muito mais glorioso é o ministério que produz justiça. Que ministério é esse que produz justiça? Alguém tem alguma sugestão? Qual o ministério que produz justiça? Ministério que nos produz justiça? Uau! Quem sabe ler, tipo em inglês, sei lá que é isso. Hallelujah in Gloria! Não é isso, não. Vamos voltar para o português mesmo aí. 2 Coríntios, Flamengo 2 também, sei lá. Então, qual que é o ministério que produz justiça? Quem sabe? Quem arrisca? Qual é o ministério que produz justiça? Não. Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, o ministério que trouxe a condenação eram as leis do Antigo Testamento. Veio nos trazer condenação. Ok? Ainda diz em algum versículo, se você descumprir uma pequenina lei, você será culpado de toda ela, né? Esse ministério veio nos trazer condenação. Aí vem dizer aqui, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. O ministério que produz justiça é a salvação de Jesus, gente. Novo Testamento, nova aliança. Tá ligado? Entendeu? Muito mais é a graça, a misericórdia de Deus, muito mais do que a lei para condenar. Muito, infinitamente mais é a graça e a bondade de Deus. Efésios 4, 24. Quem pode? Amor? Quem pode? Efésios 4, 24. Vai lá, manda. Não sei, na minha versão 4:24, é isso? Tá, na minha versão diz assim, a minha NVI. E revestir-se um novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça. Como que a gente pode ser semelhante a Deus? Né? Cadê? Segundo foi criado, 4:24. Revestir um novo homem, segundo Deus. Na minha versão, em vez de segundo, está como semelhante. Vocês imaginam isso? Ser semelhante a um Deus? Como que a gente pode ser semelhante a Deus? Quando a gente cumpre de Caissune, volta lá para o de Caissune lá. Quando a gente começa a cumprir aquilo que é aprovado por Deus na nossa vida. Quando nas nossas decisões e ações, nos nossos julgamentos, Deus poderia dizer, esse cara acertou, hein? Eu assino embaixo. O que ele falou, eu assino embaixo. Veredito de Deus, quando a gente pratica o que é considerado certo pelo Senhor. Conseguem compreender que quando você tem esse tipo de informação e quando você lê na Bíblia, justiça fica um pouco mais fácil? Você consegue entender aqueles versículos que antes você passava batido e nem atinava? Pelo menos para mim isso aconteceu muito. Segundo aspecto que nós vamos ler é tzedak. Eu não sei se é certo essa pronúncia. Não, 2, esse. É isso aí. É tzedak. Tzedak.
ou Tzedakah, eu não sei a pronúncia, a hora que aparecer algum judeu aqui, ele explica para a gente qual que é a pronúncia certa, tá? Mas é isso aí. Tzedakah quer dizer justiça social. Está ligado à ideia de retidão, de inocência, misericórdia, verdade, felicidade, salvação e libertação. Porque Deus é bom, nos deixa plantar o que quisermos. E porque Deus é justo, nós colhemos o que plantamos. Aleluia! Glória a Deus. Malaquias 4:2. Quem pode? Valendo. Aleluia. Vocês conseguem entender o que vocês acham que é esse sol da justiça? Quem arrisca? Será? Sol da justiça. Brilhará o sol da justiça. Dá uma olhadinha lá atrás em Tzedakah, pra vocês verem. Para vocês que reverenciam, para nós que glorificamos o nome de Deus, o nome de Jesus, em nossa vida vai brilhar a justiça social. Volta para o outro lá, o Tzedakah. Vai nos brilhar a justiça social. Conseguiram entender? Talvez não, né? Então, quando Jesus veio à Terra, certo? Ele veio e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo aquele que vem a mim, vai ao Pai. Alguma coisa assim. Entenderam? Pescou? Não ainda? Né? Eu também não, eu demorei a entender isso aqui também. Jesus veio para todos, não veio para alguns. Quando o reino de Deus veio para a nossa vida, ele veio trazer todo um ordenamento, todo um regramento social, todo um ordenamento sobre justiça. Em Salmos, vai dizer em algum lugar que os pilares do reino de Deus são justiça e equidade. Em outro lugar vai dizer que o rei que não cumpre justiça não se sustenta no seu trono. Então que maravilha é sabermos que o reino de Deus é justo. Isso nos traz a ideia de segurança. Então quando Jesus veio, Jesus trouxe todo um ordenamento social. Pegue os 10 mandamentos, pegue tudo aquilo que Jesus fala. Vamos ver lá rapidinho os 2 mandamentos principais que Jesus diz. Ele diz, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Está falando de sociedade, em ter uma vida social. Amar o próximo, quer mais amor mais social do que isso? Gênesis 18, 19, quem pode? Valendo! Exato. Do que é justo. Conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo. Esse justo também como é que é? Deixa eu voltar ali. Tzedakah. Essa justiça de que fala de Gênesis 18 também está relacionado a retidão, inocência e misericórdia. Então, a Bíblia vem nos ensinar o seguinte: ordene para os seus filhos e para que eles se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo, fazendo o que é reto, o que é verdadeiro, entende? O que tem eivado de misericórdia. É essa justiça de que fala nesse trecho. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Cri, cri, cri. Às vezes eu olho e vejo vários pontos de interrogação. Vamos lá. 1 Samuel 12:7. Quem pode? Valendo. Amém. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé e contenderei convosco perante o Senhor sobre todas as justiças do Senhor que fez aos vossos pais. De que justiça está falando aqui? Também Tzedakah. Aquilo que Deus faz para nós. Quem pode dar exemplo de coisas que Deus fez para nós? Quem pode? A vida.
a sua saúde, você está de pé aqui com 2 pernas, braço. Muitos têm casa, tem muitos que não têm casa. Deus lhe deu uma casa, lhe deu uma família. Isso é bênção de Deus para nossas vidas. E muitas vezes nós não vemos e não damos valor a isso. Salmo 5:8. Eu vou ler aqui para acelerar um pouquinho. Senhor, guia-me pela tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho. Davi vem dizer, Senhor, guia-me na sua justiça. Guia-me pela sua tzedakah. Guia-me pela sua justiça social, guia-me na sua retidão, guia-me, Senhor, na sua inocência, na sua misericórdia, guia-me, Senhor, na sua verdade, na sua felicidade, na sua salvação, na sua libertação. Essa deveria ser temas da nossa oração hoje. Que o Senhor nos guiasse nos seus caminhos, que o Senhor guiasse a nossa vida na sua tzedakah, na sua salvação, na sua libertação. Por que vocês acham que Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus? Porque ele tinha um coração inclinado para as coisas de Deus. Que possamos ter esse coração nos dias de hoje. Como é que está de tempo? Tem tempo para chuchu ainda. Cresces é o próximo. Cresces. Então, Cresces, ou Cresces, sei lá, está ligado à condenação, juízo, sentença de condenação, julgamento condenatório, condenação, punição, especialmente a lei divina. Cresces está ligado ainda a direito, justiça, estar sujeito a julgamento, a punição do pecado. E a ilustração ali diz, não brinque de ser crente, pois o diabo não brinca de ser diabo. Tá vendo? Primeiro versículo sobre Cresces, Mateus 23:23. Quem pode? Valendo bombom. Legal, obrigado Mateus por ler Mateus. Cara, veja que interessante. Jesus vem nos ensinar ali, negligenciando os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Essa justiça, por incrível que pareça, não é de Caio Súnia, é Cresces. Por que será que os fariseus da época, eles eram homens religiosos e cumpriam todas as ordenâncias e tal, e eles davam lá o dízimo do endro, do cominho e tal. E por que será que eles negligenciavam essas questões? Por que eles negligenciavam a condenação, o juízo e a sentença de condenação? Alguém faz ideia? Tá bom, entendi o trocadilho. Não é isso. Alguém entendeu? Por que eles negligenciavam isso? Quando vem João Batista, qual é a pregação mais forte que ele vem dizendo? Quem sabe? Exatamente, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Quando chegou o reino de Deus nas nossas vidas, chegou a lei, chegou graça e salvação, mas também chegou condenação. Condenação para aqueles que não mudarem seus caminhos. Condenação para aqueles que não repudiaram o pecado. Condenação para aqueles que vão para o inferno. Então, Jesus vem dizer que os fariseus estavam negligenciando Cresces. Estavam negligenciando de avisar as pessoas, de dizer, irmão, se você continuar fazendo o que você está fazendo, rapaz, você vai para o inferno. Não se prega muito isso hoje em dia nas igrejas. Falar de inferno é ruim. Ninguém gosta de falar do que é ruim. A gente gosta de falar do que é bom. Mas a verdade é que se não aceitarmos Jesus como nosso único, suficiente, eterno, exclusivo Salvador, que se não renunciarmos os nossos pecados, não abandonarmos as nossas práticas antigas, a verdade é que iremos para o inferno. Não necessariamente pelo que fazemos, mas pelo que não fazemos. E o que não fazemos, não aceitamos o sangue de Jesus que venha nos lavar e nos remir. É essa a condenação de Cresces. É isso que os fariseus da época negligenciavam. E é isso que talvez nos dias de hoje nós também negligenciamos. 4. O 4 é difícil de falar, hein? Pula lá, Titi. É aí que
Então, equidiquices. Equidiquices está ligado a castigo, vingança, retribuição. A palavra significa absolvição e do sentido de defesa. Lucas 18:7, quem pode? Vai, Lucas. Vai dizer que está sem Bíblia agora também. Lucas 18:7. Uou! Aleluia! Acaso Deus não fará justiça? Que justiça é essa que Deus está falando? Será a justiça dos homens? Não é a justiça dos homens. É equidices. Não. Vocês entenderam. É essa justiça que Deus faz, é a justiça do castigo, condenação. Pode ter certeza. Há um outro versículo que diz assim: bem-aventurado, a gente leu, aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A justiça de Deus vai separar o que é joio e o que é trigo. Ainda em Lucas 18:8, que é a sequência, eu vou ler aqui rapidinho. Ele lhes fará justiça, que é a condenação, e depressa, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Fala do dia do Senhor. Vamos para o 5, de Caios. De Caios está relacionado com o que é correto, íntegro, inocente, justo aos olhos de Deus. Aquele cuja maneira de pensar e agir é totalmente conformado com a vontade de Deus. O que, portanto, não precisa retificação no coração, na vida. Prestem atenção nisso. Neste sentido de Caios, só Cristo pode ser chamado de Caios. Só Jesus foi correto, íntegro, inocente e justo aos olhos de Deus. Mateus 13:49. Valendo. Entendem? Então, quando diz, assim vai acontecer naquele dia, né? Vai vir os anjos e separar os perversos dos justos. Aí, quando você fala para uma pessoa, você está sendo perverso ou justo? A pessoa diz, eu sou justo. Eu nunca ouvi ninguém dizer que era perverso. Mas justo aos olhos de quem? Segundo ao critério de quem? Segundo ao critério de Deus. Justo, o que é correto, o que é íntegro e o que é inocente, justo aos olhos de Deus. Então, se nós temos uma vida íntegra e correta, não diante de homens, não é uma integridade de ser bonzinho, é uma integridade segundo o que Deus diz que é integridade. É uma retidão segundo aquilo que Deus diz que é retidão. Isso é de Caios. Em Romanos 2:13 vai dizer assim: porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Começaram a entender um pouquinho mais sobre a relação de Deus, justiça, salvação? Não é os que são justos, porque não são os que ouvem a lei. Não basta a gente ouvir o ordenamento de Deus, não basta a gente vir ao culto e ouvir o que o pregador fala e sair daqui do mesmo jeito que entrou. Não basta se você não mudar os seus caminhos. Os que obedecem às leis de Deus é que serão declarados justos. Entendem a importância de justiça? Os que obedecem às leis de Deus. Que lei, Frank? Toda a Bíblia. A Bíblia é uma só. Eu não gosto da ideia, não me parece correto a ideia de alguns que dizem que separam Antigo e Velho e Novo Testamento. Eu sempre digo que a Bíblia é a expressão do caráter de Deus. A Bíblia é válida de capa a capa. 6. E último. Quem arrisca dizer isso aí? Ai, que doce. Dikaios. Será que é isso? Está ligado à ideia de justo, lícito, o que é certo, adequado, de acordo com a lei da justiça. Quem pode ler Lucas 23:41? Valendo um bombom. Vai que tem bastante bombom. O que está acontecendo aqui? Jesus está, então, crucificado no meio de dois ladrões.
né, um deles injuria Jesus e o outro diz: nós estamos sendo punidos com justiça. Que justiça é essa? Nessa justiça é esse, dikaios. Segundo o que é justo, lícito, certo, aquele ladrão, ele sabia que a punição que ele estava cometendo era justa pelos crimes que ele cometeu. Ele sabia que era criminoso. Agora o outro dizia: se tu és Deus, desce da cruz, salva a ti mesmo e a nós. É esse tipo de justiça que é dikaios. 1 Coríntios 15, 33 e 34 diz assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, é esse tipo de justiça, dikaios, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns que não têm conhecimento de Deus, digo isso para a vergonha de vocês. Essa justiça de como justos recuperem o bom senso. Como pessoas adequadas, de acordo com a lei da justiça, justiça de Deus, recuperemos o bom senso. Hoje, como igreja, é o que devemos fazer, recuperar o bom senso da igreja. Já pararam para pensar sobre isso? O que seria isso? Nós deveríamos parar de mentir, parar de ciúminhos bobos, parar de escarnecer, de julgar. Há um amigo meu que diz assim: quando ele nasceu, a mamãe dele colocou uma toguinha nele. Toguinha é aquela roupa que o juiz usa, né? Por que ele dizia isso? Ele julgava muito as pessoas, ele sabia que fazia isso. Ele julgava e condenava. Mas, olhando na questão do bom senso do reino de Deus, nós devemos abandonar essa prática de julgar o nosso irmão, de julgar ao próximo. Devemos começar verdadeiramente a buscar o reino de Deus acima das coisas materiais. É isso que Jesus vem nos desafiar. É isso que é assim, é dessa forma que vamos cumprir justiça, que vamos compreender justiça e se relacionar com Deus. Quando abandonamos as velhas práticas. É claro que quando aceitamos Jesus, a gente continua sendo pecador. A diferença de antes e depois é que antes nós éramos pecadores que corríamos em direção do pecado. E hoje continuamos sendo pecadores, mas pecadores que correm do pecado. Que nós possamos verdadeiramente se afastar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que foi tratado aqui? Pelo menos uma, gente, vamos lá. Vocês não entenderam? Vocês querem que eu comece tudo de novo? Vocês aceitam? A gente pode ficar aqui até meia-noite. Não? Não tem tempo? Valeu o tempo. Alguma pergunta? Oi? Que maravilha. Estou feliz. Todos entenderam. Maravilha. Então eu vou encerrar aqui. Dikaios. Que possamos ter uma vida justa. Que possamos buscar uma licitude. Aquilo que é correto aos olhos de Deus e não aos olhos dos homens. Que possamos ter uma vida adequada, um comportamento na igreja adequado. Às vezes eu vejo pessoas que têm comportamentos na igreja que não é adequado para a igreja. Vestimentas, talvez. Cada um que busque a sua consciência, né? Coloquem-se em pé, por favor. Vamos orar e buscar a presença de Deus alguns instantes. Se alguma coisa do que eu falei tocou o seu coração, entenda isso como sendo o Espírito Santo dizendo a você: filho, filhinho, aqui, nesse ponto, você precisa mudar. Nesse ponto você precisa alterar a sua conduta. Tem uma renovação de mentalidade neste ponto. Se o Espírito Santo tocou você em alguma coisa saltou aos seus olhos, alguma coisa martelou na sua consciência, que nesse momento você possa entregar isso na presença de Deus. E que com as suas palavras, você possa pedir para que o Espírito Santo venha encher a sua vida, encher o seu coração, os seus caminhos. E que o Espírito Santo venha mudar o seu caráter. Que Ele venha transformar o nosso caráter, o seu e o meu, a um caráter à semelhança de Jesus Cristo. Baixe a sua fronte e com as suas palavras, ao som do louvor, busque a presença de Deus. Querido e amado Deus,
Em nome santo de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço pela vida de cada pessoa aqui, Senhor. Te agradeço por mais um momento revelado. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor está nos revelando a sua palavra. E eu te agradeço porque o próprio Espírito Santo de Deus compartilhou a palavra com esses que estão aqui hoje, Senhor. Que a sua palavra vai e produz o resultado para o qual ela está sendo enviado no coração e na vida de cada um, Senhor. Que eles possam entender, Pai, o seu sacrifício. Que cada um possa, Senhor, começar a amar as leis do Senhor. Mergulhar nas leis do Senhor, na palavra do Senhor, como apareceu no vídeo do Fabrício. Mergulhando na piscina. Que possamos verdadeiramente mergulhar no seu rio. Nos rios de água viva, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus, e muda o nosso caráter. Muda a minha forma de agir, a minha forma de interpretar as coisas, Pai. Retira, Senhor, as traves dos meus olhos. Retira, Senhor, as traves dos meus ouvidos. Tudo aquilo que me impede, Senhor, de ouvir e compreender a sua palavra, Pai. Senhor, derrama algo do céu sobre a minha vida, Deus. Se o Senhor não derramar algo sobre mim, Senhor, eu não posso, Pai. Não há nada de bom em mim, Deus. Derrama o seu conhecimento, Pai. Derrama algo, Pai. Algo que possa me levar a Ti, Senhor. Pai, atrai, Senhor, a minha alma, o meu espírito, Senhor, a Ti, Deus. Que eu possa, Senhor, a cada dia dar um passo na Sua direção, ó Deus. Que eu possa transformar, Senhor. Transforma, Senhor, aquela forma que eu era antes, Pai. Transforma, Senhor, os meus caminhos, Pai, o meu coração. Derrama, Senhor, o seu caráter sobre a minha vida, Pai. Que eu possa ser e alcançar a sua semelhança, Pai. Senhor, ajuda-me a ser santo como Tu és santo, Senhor. Ajuda-me a caminhar em santidade, Pai. Fortalece, Senhor, as minhas pernas, os meus joelhos, Pai. Senhor, se manifesta na minha vida, Senhor, e na vida do Teu povo, Deus. Se manifesta, Senhor, de forma sobrenatural, Senhor. Eu rejeito, ó Deus, aquele evangelho medíocre, Pai, que não funciona. Vem, Deus, e me liberta da religiosidade. Liberta-nos, Senhor, de tudo aquilo que é contrário à Sua palavra. Vem, Espírito Santo de Deus. Guia-me, Senhor, segundo a Sua justiça, Pai. Segundo a imensidão das Suas misericórdias, ó Pai. Eu Te agradeço porque Tu és grandioso e maravilhoso, Pai. Ensina-me, Senhor, a buscar o Seu reino em primeiro lugar, a Sua justiça em primeiro lugar, ó Deus. Vem, Senhor, sobre a minha vida. Que a honra